Vamos lá para Brasília. Natália Paz está aqui com a gente para trazer mais informações. Tudo bem, Natália? Boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, uma ótima semana para quem está nos acompanhando, uma ótima tarde também. Hoje com informações aqui de Brasília sobre uma dispensa que aconteceu aí por parte do presidente Lula. Mais de 40 militares ligados à presidência da República são dispensados. Esses atos todos foram publicados hoje no Diário Oficial da União e a grande maioria trabalhava em cargos da coordenação de administração do Palácio da Alvorada e também da coordenação geral de administração das residências oficiais. Teve também dispensa no Gabinete de Segurança Institucional. Foi dispensado, inclusive, o tenente-coronel Marcelo Ustra da Silva Soares, que a gente confirmou o parentesco dele com o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores da ditadura militar. Ele trabalhava na Coordenação Geral de Operações de Segurança Presidencial e essas dispensas elas estão valendo desde o dia 13 de janeiro, apesar de terem sido publicadas hoje, estão valendo desde a sexta-feira passada. Sexta-feira essa, inclusive, que foi um dia após o presidente Lula ter o café da manhã com jornalistas aqui no Palácio do Planalto, onde ele falou da possível conivência de agentes nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Ele também criticou o estado do Palácio da Alvorada e alguns desses militares trabalhavam justamente nessa questão de cuidar das residências oficiais, tanto da Granja do Torto, quanto também do Palácio da Alvorada. As investigações também referentes a esses ataques, assédios dos três poderes, estão apontando nesse momento, Ana, que diversos militares da ativa e da reserva estão também envolvidos. Há também nomes que já estão fora das forças de segurança, lembrando, inclusive, ontem foi preso o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior. Esse subtenente foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que aconteceu no Rio de Janeiro para prender idealizadores e também fomentadores do terrorismo que a gente acompanhou aqui em Brasília. E nesta lista de prisões que foi divulgada pela Secretaria do Distrito Federal, aparecem o sargento Rogério Caroca Barbosa e também a major Onilda Patrícia de Medeiros Silva. Já o capitão de mar e guerra reformado Vilmar José Fortuna foi destituído do cargo que ocupava há cerca de 10 anos no Ministério da Defesa. Isso porque ele participou desses atos e inclusive publicou uma foto em frente ao Congresso Nacional tomado por criminosos. Essas investigações continuam e inclusive estão sendo abertos aí processos nas corregedorias para investigar a participação, então, desses militares, dessas pessoas, então, da ativa e também da reserva. Ana? E aí, como é que fica o trabalho para pacificar o novo governo com as forças militares também, né? Porque a gente sabe que havia um trabalho aí, até do próprio ministro, José Múcio Monteiro, aliás, que estaria, né, fazendo essa coordenação, tentando articular essa pacificação entre exército, polícia militar, Lula, que anda criticando muito também os PMs. Isso prejudica ainda mais essa relação, Natália? O que você tem ouvido aí dos bastidores? Olha, Ana, o que a gente tem de informação dos bastidores é que essa limpa, essa dispensa, a gente pode dizer assim, desses militares que foram dispensados hoje, então, no Diário Oficial da União, era algo já esperado. O Lula vem fazendo isso desde que tomou posse no dia 1º de janeiro e na semana passada ele acabou anunciando, né, que tiraria qualquer tipo de pessoa que teria um possível elo com o bolsonarismo radical, que ele faria basicamente um pente limpo nessas pessoas, porque ele não poderia ter, então, esse tipo de militar trabalhando ao lado dele que acaba botando o bolsonarismo à frente, acima das suas funções. Então, isso já era aguardado. Inclusive, o presidente Lula, ele veio falando também sobre aquela crença que ele acredita que teve um facilitador para a entrada, então, dos criminosos, principalmente aqui no Palácio do Planalto. Então, essas dispensas, elas já eram aguardadas, nomes, basicamente, que foram nomeados, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, então isso inclusive deve continuar nos próximos dias. Ele disse que faria essas mudanças. Em relação ao José Múcio Monteiro, a situação é um pouco delicada, porque ele fica nesse meio termo ali de não deixar a crise se estabelecer entre a presidência da República e as Forças Armadas, mas o próprio Lula vem dizendo, inclusive, que apesar das críticas referentes a essas pessoas ligadas às forças de segurança, às Forças Armadas, nos atos de vandalismo no dia 8, que ele sempre teve uma
uma boa relação durante os 2 primeiros mandatos dele. Então, que ele quer manter essa democracia, essa conversa com todas as forças com as Forças Armadas, com as 3 forças, então, com os comandantes, inclusive tem o papel, então, o José Múcio. Inclusive, nesse momento, Ana, há pouco, terminou um almoço no Ministério da Defesa, que participou o ministro Rui Costa, também o ministro José Múcio Monteiro e os 3 comandantes das forças. Então, esses encontros, eles vão acontecendo justamente para trazer essa estabilidade entre a Presidência da República e as Forças Armadas nesse início de mandato que é tão importante, que a gente sabe pode prejudicar totalmente ali o posicionamento, a visão, as falas de Lula, que está querendo evitar qualquer tipo de nova manifestação aqui em Brasília. Vamos seguir acompanhando, então. Obrigada aqui a Natália Paz. Bom trabalho aí para você, Natália. Até mais, Ana.